É a primeira vez que eu vou contar, e eu só vou contar isso porque eu sei que pode ajudar muitas pessoas. Eu sou filha de uma família que se desestruturou logo no início dela, né? Eu sou filha de um casal que, depois de 10 anos de convivência, não conseguiram permanecer unidos. Pelas razões deles, essa separação dos meus pais não foi uma separação fácil, foi uma separação muito difícil. Ela foi uma separação muito traumática, porque os dois, como eu te digo, eles eram extremamente jovens, numa época em que se falava muito, se aceitava muito pouco divórcio, numa época em que a mulher era muito cobrada e pressionada pelas suas decisões de crescer, de querer fazer algo diferente para si. A minha mãe sempre foi uma mulher muito tinhosa, sempre, até hoje ela é uma mulher extremamente trabalhadora, se esforça, é uma guerreira, mas no meio da tua juventude ela resolveu sair de casa, tomou uma decisão de deixar os filhos com o marido e foi tentar buscar algo melhor para ela. Então, nessa época, eu tinha 10 anos de idade e eu me vi com um pai que ele teve as suas dificuldades de lidar com a situação, então ele bebeu muito, ele entrou por um caminho onde o álcool e a vida noturna fazia com que ele se esquecesse dos problemas. Então, naquela época, falar que ele era um alcoólatra, ele me mataria, né? Se hoje até isso tem preconceito, e eu tinha esses meus irmãos, o caçula, ele não tinha nem 2 anos de idade. Eu tinha entre 10, 11 anos de idade, provavelmente. Naquele momento, você fica pensando o seguinte, né? O que uma criança... Porque hoje eu chamo de criança, porque eu tenho um filho de 9 anos, eu olho para ele e falo, cara, era mais ou menos com essa idade que tudo aconteceu. Então, hoje eu tenho consciência de que eu era só uma criança, mas naquela época, eu me senti muito responsável por tudo que estava acontecendo. Então, eu, com essa idade, procurei o suicídio. Eu não queria viver de uma família desestruturada. Para mim, a minha mãe era a Sofia Loren e meu pai o Tarcísio Meira, porque na época os dois faziam muito sucesso. Para mim, eles eram um casal 20, eu não aceitava aquilo, né? Então foi muito difícil para mim olhar para aquela situação e ver que a gente tinha ficado com meu pai, né? E, puxa, a expectativa é que você fique com a mãe. Então, aquilo para mim foi muito, muito complicado. E eu tinha um amor, assim... de admiração profunda pela minha mãe e, claro, pelo meu pai também. Então, foi muito difícil esse momento, sabe? Mas, olha que coisa interessante, né? Algo dentro de mim, sabe? Na hora que eu decidi que eu ia jogar, eu estava de bicicleta, na hora que eu decidi que eu ia jogar aquela bicicleta na frente do primeiro caminhão que aparecesse, na avenida que eu morava em Bauru. Então, era na Castelo Branco que eu estava ali com aquela bicicleta, quem mora lá sabe onde é, perto, do lado de um cemitério. Eu peguei e falei assim, eu vou jogar a bicicleta no primeiro caminhão. E vinha um caminhão subindo essa avenida. Alice, quando eu dei aquela primeira pedalada, parece que... Sabe quando parece que um anjo vai lá e te segura algo dentro de você e fala, opa, calma, o mundo não acabou. Tem mais para você depois disso. Espera um pouquinho, porque nesse mundo não tem só você. Você pode ajudar outras pessoas. Mas eu acreditei naquela força que estava vindo ali, sabe? Eu me agarrei naquela força. Hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando, né? Buscando nesse método que a gente fala do amar a si mesmo, buscar uma missão de vida, um propósito, porque isso te faz superar, e faz mesmo, Alice, faz. Aí eu fico pensando, como é que eu fiz? Aí eu descubro, sabe, que aquela garota de 11 anos, sem muita informação, sem muita... sem de onde buscar apoio, porque de onde buscaria? Então,
aquela garota teve algo dentro de si que eu chamo de fé. A pessoa pode dar o nome que for, eu chamo de fé. Que mostrou para mim que a vida tem um propósito, tinha uma razão de eu estar ali. Por que eu naquela família? Isso me batia na cabeça quando eu voltava para casa. De repente, quando eu abro o portão, eu vejo os meus 3 irmãos naquele dia brincando todos juntos, sabe? E os meus pais não estavam em casa. Então, quando eu olhei aquelas 3 tão crianças quanto eu, né? Nós tínhamos uma diferença de mais ou menos 2 anos de idade um do outro, eu encontrei neles um propósito. Eu precisava ficar bem para fazer com que aquelas 3 crianças que eu amava demais tivessem uma vida diferente. Então, naquele dia, eu aprendi a não dar importância para a minha dor. Não que não fosse importante cuidar da minha dor. Eu cuidei de mim. Porque eu chorava sozinha, eu fazia isso que você falou. Eu chorava sozinha. Eu aprendi a ler, porque como eu não tinha com quem falar, a família da minha mãe, por conta da situação que era naquela, imagina, mais de 30 anos atrás, eu tenho 40, isso aconteceu há 30 anos atrás, era muito, a família tinha uma vergonha a respeito de tratar disso. E por não saber tratar do assunto, as pessoas se afastaram da gente. Eu tive uma tia, o nome dela é Edinha, e ela me ajudou muito, muito. Ela ligava para mim, para me ensinar a fazer arroz, feijão, sabe? Ela foi muito especial para mim. Então, eu busquei fazer coisas por mim. Eu lia, eu conversava com pessoas mais velhas, eu não mostrava que eu estava triste. Ao contrário, os meus pais, quando a minha mãe ia nos visitar, no começo ela ia mais, depois ia menos, depois se afastou muito o contato, eu procurava sempre falar coisas boas para ela e mostrar que a casa dela estava bem, para que ela viesse mais vezes. Eu procurava levar mais alegria para o meu pai, porque me dava uma tristeza enorme ver ele triste. Então, você vê, eu dei para mim um propósito. Você não pode deixar de viver, porque você precisa levar alegria para essas pessoas. E naquele momento, me bastou, sabe? Naquele momento, me bastou. Então, naquele momento, eu aprendi o que eu procuro passar para todas as pessoas, e todas as vezes que eu tenho um desafio, eu me lembro daquilo. Eu aprendi a gostar de mim, porque eu precisava me manter lúcida no meio daquela situação. Eu precisava manter dentro de mim uma fé, sabe? Que fosse qual fosse. Eu precisava gostar de mim o bastante para ir para as pessoas e não querer que elas tivessem dó e pena de mim. Eu queria que elas me ensinassem. Então, eu fui ávida para conhecer as coisas. E eu aceitei aquela missão. Eu aceitei aquela missão por amor. Então, eu descobri valores. E aí, Alice, eu passei a viver aquela missão com alegria. Não tem como não superar. Eu torço para que as pessoas se abram para se conectar com esse congresso, para que elas possam, ainda que no seu cantinho, arrumar, se organizar no tempo e assistir essas palestras, porque todas serão gratuitas na semana do lançamento.